E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jefferson, professor de matemática, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, aqui no meu canal Heavy Metal Mática, o canal de matemática mais metal da internet. Dando continuidade ao intensivão de matemática URGS Enem, hoje vamos para a função do segundo grau. E a aula de hoje de função do segundo grau são conceitos básicos, tá? Conceitos que vocês vão precisar para avançar os estudos, para enfrentar questões mais difíceis do Enem ou da URGS, certo? Então vem comigo. Função polinomial do segundo grau. Toda função da forma fx, ax² mais bx, com a, b e c pertencente aos reais e a diferente de zero, é chamada a função polinomial do segundo grau. Bom, assim como a função do primeiro grau possui raízes, a função do segundo grau também possui raiz, no máximo 2 raízes reais. O que acontece? Ela pode não ter raiz real, ela pode ter uma única raiz, ou pode ter no máximo 2 raízes. Isso vai depender do valor discriminante delta que eu já vou falar. Mas primeiro, vamos definir o que é uma raiz, ou o que são zeros da função, ou raízes da função. Vem comigo. Chamam-se raízes ou zeros da função segundo grau todos os valores de x que anulam a função, ou seja, torna f de x igual a zero. Assim como na função do primeiro grau nós encontramos os valores de x que anulava a função, que zerava tudo, para a função do segundo grau também. Mas é um pouco mais difícil, porque aqui estamos lidando com funções do segundo grau. E aí já é uma maneira diferente de fazer daqui a do primeiro, certo? Então vem comigo. Por exemplo, exemplo 1. Calcule as raízes da função f de r em r, é importante falar isso, definida por f de x, x² menos 5x mais 6. Para quais valores de x substituídos resulta isso tudo em zero. Então, para uma função do segundo grau completa, temos a fórmula resolutiva ou fórmula de Bhaskara, a mais conhecida fórmula de Bhaskara. Que isso foi pedra no sapato para muita gente do 9º ano. Mas acaba se tornando parte da vida escolar, pois a Bhaskara acompanha vocês praticamente todo o ensino médio. Então vamos resolver o problema proposto aqui para vocês. A função é x² menos 5x mais 6. Calcule as raízes da função. Eu tenho aqui a fórmula de Bhaskara, né? Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a, em que delta é b² menos 4ac. Bom, vocês sabem que a, b e c são coeficientes numéricos da função. Ou seja, a é o coeficiente do x², o b é o coeficiente do x, no caso menos 5, e o c é o termo independente, é a constante, certo? Então vamos substituir cada valor aqui nos seus devidos lugares. Primeiro, eu vou resolver o delta, que é b² menos 4ac. Menos 5² menos 4 vezes a vezes c. b² é menos 5², que é 25, menos 24. O delta é igual a 1. Substituindo na fórmula de Bhaskara, nós temos o quê? Menos o b, que é menos 5, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes 1, que é 2. Mais 5, mais ou menos raiz quadrada de 1, que é 1, sobre 2. Então aqui soma e subtrai. 5 mais 1, 6 sobre 2, que é 3. E 5 menos 1, 4 sobre 2, que é 2. E as raízes 2 e 3. Acabamos de encontrar as raízes da função. Então, o valor de delta que fica dentro da raiz quadrada, como é que é o comportamento dele? Toda vez que o delta for maior que zero, ou seja, positivo, a função possui 2 raízes reais distintas. Quando o delta é igual a zero,
a função possui uma única raiz. E quando o delta é menor que zero, ou seja, negativo, não possui raiz real. Ok? Vamos dar um exemplo onde o delta é igual a zero. Vimos anteriormente quando o delta é maior que zero. Quando o delta é maior que zero, a função tem duas raízes reais distintas, ou seja, diferentes, né? Encontramos as raízes 2 e 3 no exemplo anterior. Aqui eu vou mostrar um exemplo onde o delta vai dar zero. E quando o delta vai dar zero, existe uma única raiz real. Vem comigo. A, B, C. Os coeficientes numéricos A, B, menos 2 e C, 1. Então, se for fazer o delta primeiro... Claro que muita gente usa a fórmula de Bhaskara direto aqui, assim, ó, já com um valor discriminante dentro da raiz quadrada e já sai fazendo. Alguns fazem separados para analisar o delta. No caso, o delta é esse valor que está aqui dentro, como vimos anteriormente, né? Então eu vou meio direto ao assunto aqui, ó. Este menos com aquele menos ali vai dar mais 2, né? Raiz quadrada de menos 2 ao quadrado, que é o B, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 1, né? Tudo isso dividido por 2 vezes 1. 2 mais ou menos, raiz quadrada de menos 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes 1 também 4, sobre 2, que 2 vezes 1 é 2. Chegando no resultado, 2 mais ou menos, raiz quadrada de 0. Ó, 4 menos 4 é 0, e raiz quadrada de 0 é 0. Então, um soma e outro subtrai. 2 mais 0 é 2, dividido por 2 dá 1. 2 menos 0 é 2 também, dividido por 2 dá 1. Então, as duas raízes reais iguais significa uma única raiz, certo? Uma única raiz real. Então, quando o delta é igual a 0, existe uma única raiz real, tá? Quando o delta é menor que 0, quando o delta é um valor negativo, não existe raiz real. Um exemplo de uma função que não possui raiz real. X ao quadrado menos x mais 4, tá? Então vamos lá, vamos fazer o delta primeiro. Delta, b ao quadrado menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 4. Menos 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes 4 vezes 1, vezes 4, 16. Delta é menos 15. E quando for aplicar na fórmula de Bhaskara, vai aparecer menos 15 dentro da raiz, que não existe raiz quadrada negativa, portanto não existe raiz real em função disso. Tá ok? Assim como na função do primeiro grau, também é importante o gráfico da função do segundo grau. Então vamos analisar com calma qual a representação gráfica de uma função polinomial de segundo grau. A representação gráfica de uma função polinomial de segundo grau é uma parábola com a concavidade para cima ou a concavidade para baixo. Como você sabe que ela vai ser concavidade para cima e para baixo? Toda vez que o coeficiente A, o que acompanha x ao quadrado, for positivo, a concavidade é voltada para cima. E quando for negativo, menor que zero, a concavidade é voltada para baixo. O que os deltas estão fazendo aqui? Aqui é só para afirmar que quando o delta é maior que zero, eu tenho duas raízes reais distintas, onde a parábola vai interceptar no eixo x em uma raiz e depois intercepta na outra. Então, a parábola, tanto faz com a concavidade para cima ou para baixo, vai interceptar nas raízes, passando pelos pontos onde são as raízes dessa função, o x' e x duas linhas. X' e x duas linhas, certo? Aqui eu coloquei pontos em qualquer lugar. Aqui eu coloquei os pontos, né, pensando genericamente. Poderia ser os dois pontos na parte positiva, os dois pontos na parte negativa, como eu coloquei agora, um negativo e positivo e assim por diante, certo? Então, essa representação gráfica é quando o A é maior que zero e o delta também é maior que zero. O A é menor que zero e o delta maior que zero. A maior que zero e delta maior que zero são coisas diferentes. Analisar o A maior que zero é só para analisar a sua concavidade. Analisar o delta maior que zero é a quantidade de raízes. Se tem duas, se tem uma ou não tem nenhuma. Quando o A é maior que zero e o delta igual a zero. Quando o A é maior que zero, repito, é só para dizer
a concavidade é voltada para cima, e quando A é menor que zero, a concavidade é voltada para baixo. Aqui nós estamos focando no delta. Quando o delta é igual a zero, só existe uma única raiz real. Ou seja, é um valor de x aqui, ó, que é a raiz dessa função. No caso, a representação da parábola nesse gráfico, nesse plano cartesiano, é passar somente na raiz, que é a única raiz dessa função. Ela pode estar aqui, ela pode estar em qualquer lugar desse eixo x, eu coloquei aqui. Assim como quando A é menor que zero, a concavidade é voltada para baixo, delta é igual a zero, só possui uma única raiz. Nesse caso, eu coloquei a parábola para esse lado aqui do eixo x, à esquerda do zero, né, só para variar, porque ele pode estar em qualquer parte da reta, ok? Então, a concavidade voltada para baixo aqui e passa pelo um único ponto, que é a raiz da função. E no terceiro caso, quando o delta é menor que zero, para os dois casos, quando o A é positivo ou A é negativo, não existe raiz real. Então, no caso, a parábola pode ficar no ar aqui, mas sem interceptar o eixo x, pelo fato de não existir raiz real. Mas a função tem representação gráfica mesmo assim, mesmo não tendo raiz real. Ó, concavidade voltada para cima, quando A maior que zero, A menor que zero, concavidade voltada para baixo. Ok? Essa é a representação gráfica de uma função polinomial do segundo grau. Mas a parábola, ela faz uma curva em um ponto. Mas que ponto é esse? Que ponto da parábola ela faz aquela curva ali? Será que conseguimos achar esse ponto em específico? Aquele ponto, que é esse aqui, e esse aqui também, é chamado de vértice. Vértice da parábola. E podemos encontrar as coordenadas do vértice através de duas fórmulas. Vem comigo. Representação gráfica aqui rapidinho, só para ter uma ideia, tá? Supondo que a concavidade é voltada para cima, o vértice é este ponto aqui, bem onde a parábola faz a curva. Então temos aqui um valor de y e aqui um valor de x, que chamamos de xv e yv. Encontramos essas coordenadas através da fórmula. Para o xv, menos b sobre 2a, e para o yv, menos delta sobre 4a. Então, um exemplo aqui, numérico. Eu quero saber as coordenadas do vértice da parábola aqui. Para encontrar o xv, é menos b sobre 2a, ou seja, é menos o b, que é menos 8, sobre 2 vezes a, que é 1. O xv é 8 dividido por 2, o xv é 4. Para encontrar o yv, é menos delta sobre 4a. Primeiro vamos fazer o delta, que é b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Delta é b ao quadrado, que é menos 8 ao quadrado, menos 4 que multiplica a, que multiplica 12. Delta é 64 menos 48. Delta é igual a 16. YV é menos delta, é menos 16 sobre 4 vezes A, que é 1. YV é menos 16 quartos, YV é menos 4. Então as coordenadas do vértice da parábola é XV e YV. A concavidade dessa parábola é voltada para cima em função do coeficiente numérico do x ao quadrado ser positivo. Então, vai ser uma concavidade voltada para cima, passando pelos pontos 4 e menos 4. Ok? Bom, eu espero ter ajudado com esse vídeo de função do segundo grau. É um vídeo de função do segundo grau resumida. O próximo vídeo será com questões do vestibular da URGS e do Enem envolvendo função do primeiro e do segundo grau, certo? Então se você gostou do meu vídeo, deixe seu like, inscreva-se no meu canal, além de compartilhar o link nas suas redes sociais. Bons estudos a todos e até a próxima!